E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar de razão e proporção. Primeiro a gente vai começar por razão e aí depois a gente segue o barco de proporção, beleza? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender a definição de razão, tá ok? Ela vai ser o quociente da divisão entre dois números e aí a gente tem que respeitar uma certa ordem, tá ok? A gente vai ter o seguinte, se a gente pegar, por exemplo, a razão entre A e B, a gente vai ter que o A vai ser o antecedente e B vai ser o consequente, tá ok? E aí, vamos para um exemplo. A gente tem o seguinte, vamos supor que José tenha 3 bolinhas de gude e que Pedro tenha 4 bolinhas de gude, tudo certo? Aí vamos pensar o seguinte, eu quero estabelecer a razão de bolinhas de gude entre José e Pedro, tá ok? Então, olha só, a gente tem que respeitar a ordem que foi falada. Qual foi a ordem? José e Pedro. Então, a gente tem que José tem 3 bolinhas e que Pedro tem 4 bolinhas de gude. Então, a gente tem que a razão de bolinhas de gude de José para Pedro vai ser de 3/4, tá ok? E aí, bem importante a gente falar de escala, tá ok? E aí, qual é a definição que a gente tem de escala? Vamos supor o seguinte, a gente tem que uma distância entre duas cidades, por exemplo, seja alguns quilômetros, tá ok? A gente não consegue representar esses alguns quilômetros da forma que ele é numa folha de papel. E aí, a gente vai representar ele por alguns centímetros, por exemplo. Então, a gente tem o quê? A gente tem que essa escala para poder saber o quanto a medida real é representada, no caso, nesse mapa, tá ok? E aí, a gente tem o seguinte, a gente então tem que a escala vai ser a medida no desenho dividido pela medida real. Só que a gente tem que prestar atenção numa coisinha. Essas medidas, elas sempre precisam estar na mesma unidade, tá ok? Ou seja, se a gente estiver trabalhando com centímetros, as duas medidas têm que estar em centímetros. Se a gente estiver trabalhando com metro, as duas medidas têm que estar em metro e assim por diante, tá ok? Então, não pode esquecer que essas medidas precisam sempre estar na mesma unidade. Então, vamos lá. Aqui nesse exemplo, a gente tem que, no mapa, a gente tem 15 centímetros, tá ok? Uma distância de 15 centímetros. E, na vida real, essa distância é de 15 quilômetros e eu quero aí tá definindo a escala desse mapa, tá ok? Então, vamos lá. A gente tem que a escala vai ser a medida no desenho, certo? Que, no caso, é a medida no mapa, que é 15 centímetros. Apagar esse 5 aqui, que 5 feio. E agora a gente tem a medida real, que vai ser 15 quilômetros, tudo bem? Perfeito até aí. E aí a gente tem que se preocupar com o seguinte, como eu falei para você, essas medidas elas têm que serem iguais, beleza? A gente tem uma medida em centímetros e outra em quilômetros. Não dá para trabalhar com isso, tá ok? Então vamos lá. Se a gente, olhando aqui a conversão, a tabelinha de conversão, se a gente for converter de centímetros para quilômetros, a gente vai ter que andar várias casas aí para a esquerda e não é jogo pra gente. Por quê? Porque a gente vai ter um número decimal, tá ok? E vocês sabem o quanto é chato a gente estar trabalhando com número decimal. Então, pra gente é mais jogo a gente passar esses 15 quilômetros para centímetro, beleza? Então, vamos lá. Se a gente vai passar de quilômetros para centímetros, a gente vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casinhas, beleza? Então, aqui eu vou repetir o 15 centímetros e aí, aqui esses 15, reta torta. Aqui a gente vai ter 15, tá ok? E se a gente está andando 5 casinhas, a nossa vírgula tá aqui e a gente então vai acrescentar 5 zeros, beleza? Então aqui a gente vai ter essa medida aqui, 1.500.000 centímetros, tá ok? Se a gente tem centímetro sobre centímetro, corto esses centímetros. E aí, olha só, a gente tem que se preocupar com o seguinte, quando a gente está trabalhando com a escala, o numerador, ele tem que ser igual a 1, tá ok? Então, vamos lá. Se a gente tem 15 centímetros no numerador, como é que a gente transforma isso para 1? Dividindo por 15, beleza? Então, a gente vai dividir o numerador por 15. Se a gente está dividindo o numerador, a gente também precisa dividir o denominador. Então, fica tanto o numerador quanto o denominador dividido por 15. Dividindo 15 por 15, a gente vai ficar com 1. E aí, embaixo, a gente vai dividir esse 1.500.000 por 15, tá ok? Pegando esse 15 aqui, a gente vai ter 1. E aí, a gente depois repete os zeros que ficaram, beleza? Então, aqui a gente tem 2 zeros e aqui 3 zeros. Então, a escala vai ser de 1 para 100.000, tá ok?
Vamos lá. Nesse exemplo aqui, a gente tem o seguinte, a gente tem que um poste, ele tem 6 metros de altura, tá ok? E aí ele foi representado num mapa em que a escala é de 1 para 200. Eu quero saber qual é a medida desse poste no mapa, tá ok? Vamos lá. A gente viu que a escala é o quê? É a medida no desenho dividido pela medida real. Então, a gente tem que a escala aqui é 1 para 200, beleza? Vai ser igual a medida no desenho. Quem é a medida no desenho? A gente não sabe, é quem a gente quer descobrir. Então, a gente vai chamar de X. E a medida real, que vai ser os 6 metros, beleza? Aqui a gente vai multiplicar cruzado. E aí, então, a gente fica com 200, X vai ser igual a 6, X vai ser igual a 6 dividido por 200, tá ok? Vamos estar simplificando isso daí por 2, tá ok? Simplificando por 2, a gente vai ficar com 3 sobre 100. Tudo bem? E aí, 3 sobre 100, a gente vai andar, se a gente tem 100 aqui, 2 zeros, a gente vai andar 2 casas para a esquerda e aí a gente fica com 0,03 metros. Beleza? Então, essa daí vai ser a nossa medida no desenho. Tudo bem? Então, a gente vai fazer uma mágica aqui para poder estar trocando esse quadro e aí daqui a pouco a gente volta.